Bom dia, amigos e irmãos. Aqui é João Alexandre, do canal Leia a Bíblia, para mais um dia de leitura da poderosa palavra do Senhor. Hoje, 31 de outubro, estaremos entrando no dia de número 151, onde no Antigo Testamento iremos continuar o livro de 1 Crônicas, capítulos 5 e 6, e depois pularemos para o Novo Testamento, onde estamos em Lucas 9, do versículo 18 ao 36. Tudo bem? Leitura feita de modo alternado, Antigo e Novo Testamento. Eu não trago comentários dos textos lidos e a versão da minha Bíblia é a versão revista e corrigida, certo? Em breve nós começaremos com a oração, pedindo ao Senhor para abençoar este momento diante da sua poderosa palavra. Aguarde, pegue sua Bíblia e vamos todos mais uma vez meditar na palavra do Senhor. Acompanhe. Vamos orar. Pai Todo-Poderoso, a Ti toda honra, toda glória e a Ti todo louvor, pelo Teu infinito amor e infinita misericórdia. Estamos aqui mais uma vez diante da Tua poderosa palavra. Queremos pedir ao Teu Espírito Santo que nos dê sabedoria, que o Senhor venha repreender todo tipo de interrupção humana ou espiritual e que possamos sair daqui, meu Pai, felizes e contentes pelo poder que a Tua palavra traz ao nosso coração. Que possamos colocar em prática o que for lido, meu Pai, e que possamos nunca deixar de estudar as Escrituras Sagradas. Muito obrigado por este momento, meu Senhor. Abençoa grandemente a minha vida e a vida de cada um que está perseverando em ler toda a Bíblia Sagrada no prazo de um ano. Te oro e te agradeço em nome de Jesus, porque até aqui o Senhor te ha ajudado. Muito obrigado, Pai Santo e querido. Abençoa grandemente a nossa vida em nome de Jesus. Amém. A leitura de hoje, vamos lá. Versículo 1. Quanto aos filhos de Ruben, o primogênito de Israel, porque ele era o primogênito, mas porque profanara a cama de seu pai, deu-se a sua primogenitura aos filhos de José, filho de Israel, para assim não ser contado na genealogia da primogenitura. Porque Judá foi poderoso entre seus irmãos, e dele provém o príncipe, porém a primogenitura foi de José. Foram, pois, estes, Enoque e Palu, e Esrom e Carmi, os filhos de Joel, Semaías, de quem foi filho Gog, de quem foi filho Simei, de quem foi filho Mica, de quem foi filho Reaías, de quem foi filho Baal, de quem foi filho Beera, o qual Tiglat-Pileser, rei da Síria, levou preso. Este foi príncipe dos Rubenitas. Quanto a seus irmãos, pelas suas famílias, quando foram postos nas genealogias segundo as suas descendências, tinham por chefes Jeiel e Zacarias, e Belá, filho de Azaz, filho de Sema, filho de Joel, que habitaram em Aroer, até Nebo, e Baal, Meon. Também habitaram na banda do Oriente até a entrada do deserto, desde o rio Eufrates, porque seu gado se tinha multiplicado na terra de Gileade. E nos dias de Saul fizeram guerra aos agarenos que caíram pela sua mão, e eles habitaram nas suas tendas defronte de toda a banda oriental de Gileade. E os filhos de Gade habitaram defronte deles na terra de Bazã até Salca. Joel foi chefe e Safã o segundo, porém Janai e Safate ficaram em Bazã. E seus irmãos, segundo as suas casas paternas, foram Micael, e Mesulão, e Seba, e Jorai, e Jacã, e Zia, e Eber, ao todo 7. Estes foram os filhos de Abiail, filho de Uri, filho de Jaroa, filho de Gileade, filho de Micael, filho de Jezizai, filho de Jado, filho de Bus. Aí, filho de Abdiel, filho de Guni, foi chefe da casa de seus pais. E habitaram em Gileade, em Bazã e nos lugares da sua jurisdição, como também em todos os arrabaldes de Saron, até as suas saídas. Todos estes foram registrados, segundo as suas genealogias, nos dias de Jotão, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, rei de Israel. Dos filhos de Ruben e dos Gaditas, e da meia tribo de Manassés, homens muito belicosos, que traziam escudo e espada, e entesavam o arco, e eram destros na guerra. Houve 44.760
que saíam à peleja, e fizeram guerra aos agarenos, como a Getur, e a Nafis, e a Nodab, e foram ajudados contra eles, e os agarenos e todos quantos estavam com eles foram entregues em sua mão, porque clamaram a Deus na peleja, e lhes deu ouvidos, porque confiaram nele. E levaram preso seu gado, seus camelos, 50.000, e 250.000 ovelhas, e 2.000 jumentos, e 100.000 pessoas, porque muitos feridos caíram, porque de Deus era a peleja, e habitaram em seu lugar até ao cativeiro. E os filhos da meia tribo de Manassés habitaram naquela terra, de Bazã até Baal-Hermon e Senir, e o monte Hermon, e eles se multiplicaram. E estes foram cabeças de suas casas paternas, a saber, Éfer, e Ize, e Eliel, e Azriel, e Jeremias, e Odavias, e Jadiel, homens valentes, homens de nome e chefes das casas de seus pais, porque transgrediram contra o Deus de seus pais e foram após os deuses dos povos da terra, os quais Deus destruíra de diante deles. Pelo que o Deus de Israel suscitou o espírito de Pul, rei da Assíria, e o espírito de Tiglat-Pileser, rei da Assíria, que os levaram presos, a saber, os Rubenitas e os Gaditas e a meia tribo de Manassés, e os trouxeram a Ala e a Abor e a Ara, e ao rio Gozã, até ao dia de hoje. Vamos agora para o capítulo 6, tem como subtítulo Descendentes de Levi, seu ministério e suas cidades. Os filhos de Levi foram Gerson, Coate e Merari. E os filhos de Coate, Arão e Izar e Hebron e Uziel. E os filhos de Arão e Moisés e Miriam. E os filhos de Arão, Nadab e Abiú e Eleazar e Itamar. Eleazar gerou a Finéias e Finéias gerou a Abisua. E Abisua gerou a Buque, e Buque gerou a Uzi. E Uzi gerou a Zeraías, e Zeraías gerou a Meraiote. E Meraiote gerou a Amarias, e Amarias gerou a Aitube. E Aitube gerou a Zadok, e Zadok gerou a Aimaas. E Aimaas gerou a Azarias, e Azarias gerou a Joanã. Joanã gerou a Azarias, este é o que administrou o sacerdócio na casa que Salomão tinha edificado em Jerusalém. E Azarias gerou a Amarias, e Amarias gerou a Aitube, e Aitube gerou a Zadok, e Zadok gerou a Salum, e Salum gerou a Ilquias, e Ilquias gerou a Azarias. E Azarias gerou a Seraías, e Seraías gerou a Jeozadaque. E Jeozadaque foi levado cativo quando o Senhor levou presos a Judá e a Jerusalém pela mão de Nabucodonosor. Os filhos de Levi foram, pois, Gerson, Coate e Merari. E estes são os nomes dos filhos de Gerson, Libni e Simei. E os filhos de Coate, Arão, Izá e Hebron e Uziel. Os filhos de Merari, Mali e Muzi. Estas são as famílias dos levitas, segundo seus pais. De Gerson, Libni, seu filho, Jaate, seu filho, Zima, seu filho, Joá, seu filho, Ido, seu filho, Zerá, seu filho, Jeaterai, seu filho. Os filhos de Coate foram Aminadab, seu filho, Corá, seu filho, Assir, seu filho, Elcana, seu filho, Ebiasaf, seu filho, Assir, seu filho, Taate, seu filho, Uriel, seu filho, Uzias, seu filho, e Saul, seu filho. E os filhos de Elcana, Amazai e Aimote. Quanto a Elcana, os filhos de Elcana foram Zofai, seu filho, e seu filho Naate, seu filho Eliabe, seu filho Jeroão, seu filho Elcana, e os filhos de Samuel, Vagni, seu primogênito, e o segundo Abias. Os filhos de Merari, Mali, seu filho Libni, seu filho Simei, seu filho Uzá, seu filho Simeia, seu filho Agias, seu filho Asaías. Estes são, pois, os que Davi constituiu para o ofício do canto na casa do Senhor, depois que a arca teve repouso. E ministravam diante do tabernáculo da tenda da congregação
com cânticos, até que Salomão edificou a casa do Senhor em Jerusalém, e estiveram, segundo o seu costume, no seu ministério. Estes são, pois, os que ali estavam com seus filhos, dos filhos dos coatitas: Emã, o cantor, filho de Joel, filho de Samuel, filho de Elcana, filho de Jeroão, filho de Eliel, filho de Toar, filho de Zufi, filho de Elcana, filho de Maate, filho de Amasai, filho de Elcana, filho de Joel, filho de Azarias, filho de Sofonias, filho de Taate, filho de Assir, filho de Ebiasaf, filho de Corá, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, filho de Israel. E seu irmão Asaf estava à sua direita. E era Asaf, filho de Berequias, filho de Simeia, filho de Micael, filho de Bazéias, filho de Malquias, filho de Etne, filho de Zerá, filho de Adaías, filho de Etã, filho de Zima, filho de Simei, filho de Jaate, filho de Gerson, filho de Levi. E seus irmãos, os filhos de Merari, estavam à esquerda, a saber, Etã, filho de Quizi, filho de Abdi, filho de Maluque, filho de Asabias, filho de Amazias, filho de Uquias, filho de Anzi, filho de Bani, filho de Semer, filho de Mali, filho de Muzi, filho de Merari, filho de Levi. E seus irmãos, os levitas, foram postos para todo o ministério do tabernáculo da casa de Deus. E Arão e seus filhos queimavam perfume sobre o altar do holocausto e sobre o altar do incenso, para toda a obra do lugar santíssimo, e para fazer expiação por Israel, conforme tudo quanto Moisés, servo de Deus, tinha ordenado. E estes foram os filhos de Arão: seu filho Eleazar, seu filho Finéias, seu filho Abisua, seu filho Buque, seu filho Uzi, seu filho Seraías, seu filho Meraiote, seu filho Amarias, seu filho Aitube, seu filho Zadok, seu filho Aimaas. E estas foram as suas habitações, segundo os seus acampamentos, no seu termo, a saber, dos filhos de Arão, da família dos coatitas, porque neles caiu a sorte. Deram-lhe, pois, a Hebron, na terra de Judá, e os seus arrabaldes que a rodeiam. Porém, o território da cidade e as suas aldeias deram a Calebe, filho de Jefoné. E aos filhos de Arão deram as cidades de refúgio, Hebron e Líbina, e os seus arrabaldes, e Jatir e Estimoa, e os seus arrabaldes, e Ilém e os seus arrabaldes, e Debir e os seus arrabaldes, e Azã e os seus arrabaldes, e Bet-Semes e os seus arrabaldes. Da tribo de Benjamim, Geba e os seus arrabaldes, e Alemete e os seus arrabaldes, e Anatote e os seus arrabaldes, todas as suas cidades, pelas suas famílias, foram 13 cidades. Mas os filhos de Coate, que restaram na família da meia tribo, metade de Manassés, por sorte tiveram 10 cidades. E os filhos de Gerson, segundo as suas famílias, da tribo de Sacar e da tribo de Azer, e da tribo de Naphtali e da tribo de Manassés, em Bazã, tiveram 13 cidades. Os filhos de Merari, segundo as suas famílias, da tribo de Ruben e da tribo de Gade e da tribo de Zebulon, por sorte, tiveram 12 cidades. Assim deram os filhos de Israel aos levitas essas cidades e os seus arrabaldes. E deram-lhes, por sorte, estas cidades, da tribo dos filhos de Judá, da tribo dos filhos de Simeão e da tribo dos filhos de Benjamim, as quais deram os seus nomes. E, quanto aos mais, das famílias dos filhos de Coate, as cidades do seu termo se lhes deram da tribo de Efraim. Porque lhes deram as cidades de refúgio, Siquém e os seus arrabaldes, nas montanhas de Efraim, como também Gézer e os seus arrabaldes, e Joquemeão e os seus arrabaldes, e Bet-Oron e seus arrabaldes, e Aijalon e os seus arrabaldes, e Gat-Rimon e os seus arrabaldes. E da meia tribo de Manassés, Aner e os seus arrabaldes, e Bileão e os seus arrabaldes. Estas cidades tiveram os que ficaram na família dos filhos de Coate. Os filhos de Gerson, da família da meia tribo de Manassés, tiveram a Golã em Bazã e os seus arrabaldes, e a Astarote e os seus arrabaldes. E da tribo de Sacar, Quedes e os seus arrabaldes, e da Berate e os seus arrabaldes. E Ramote e os seus arrabaldes, e Anem e os seus arrabaldes.
E da tribo de Azer, Masal e os seus arrabaldes, e Abidom e os seus arrabaldes. E o Coque e os seus arrabaldes, e Reobe e os seus arrabaldes. E da tribo de Naphtali, Quedes em Galileia e os seus arrabaldes, e Amon e os seus arrabaldes, e Kiriataim e os seus arrabaldes. Os que ficaram dos filhos de Merari, da tribo de Zebulon, tiveram a Rimono e os seus arrabaldes, a Tabor e os seus arrabaldes, e da além do Jordão, da banda de Jericó, ao oriente do Jordão, da tribo de Ruben, a Bezer, no deserto, e os seus arrabaldes, e a Jaza e os seus arrabaldes, e Kedmote e os seus arrabaldes, e Meafaate e os seus arrabaldes. E da tribo de Gade, Ramote e Gileade e os seus arrabaldes, e Maanaim e os seus arrabaldes, e Esbom e os seus arrabaldes, e Jazer e os seus arrabaldes. Aleluia, glória a Deus, leitura concluída. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 5 e capítulo 6. Vamos agora para o Novo Testamento, onde estamos no livro de Lucas, e vamos continuar lendo o capítulo 9, né? Lucas 9. Ontem nós paramos no versículo 17. Tudo bem? Vamos ler aqui, ó. A partir do 18, tem como subtítulo a confissão de Pedro. Jesus prediz a sua própria morte. Vamos ler do 18 ao 36. Versículo 18 fala: E aconteceu que, estando ele orando em particular, estavam com ele os discípulos, e perguntou-lhes, dizendo: Quem diz a multidão que eu sou? E respondendo eles, disseram: João Batista, outros Elias, e outros que um dos antigos profetas ressuscitou. E disse-lhes: E vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro, disse: O Cristo de Deus. E, admoestando-os, mandou que a ninguém referisse isso, dizendo: É necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas, e seja rejeitado dos anciãos e dos escribas, e seja morto, e ressuscite ao terceiro dia. E dizia a todos: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome cada dia a sua cruz, e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que, por amor de mim, perder a sua vida, a salvará. Porque que aproveita o homem granjear o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. E em verdade vos digo que dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte, até que vejam o reino de Deus. E aconteceu que, quase 8 dias depois dessas palavras, tomou consigo a Pedro, a João e a Tiago, e subiu ao monte a orar. E estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e as suas vestes ficaram brancas e muito resplandecentes. E eis que estavam falando com ele 2 varões, que eram Moisés e Elias, os quais apareceram com glória e falavam da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. E Pedro e os que estavam com ele estavam carregados de sono, e quando despertaram, viram a sua glória e aqueles 2 varões que estavam com ele. E aconteceu que, quando aqueles que se apartaram dele, disse Pedro a Jesus: Mestre, bom é que nós estejamos aqui e façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias, não sabendo o que dizia. E dizendo ele isso, veio uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e, entrando eles na nuvem, temeram. E saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. E, tendo soado aquela voz, Jesus foi achado só. E eles calaram-se e, por aqueles dias, não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Glória a Deus. Somente até aqui, versículo 36. Amanhã nós terminaremos o capítulo 9 de Lucas. Pai, muito obrigado pela oportunidade, mais uma vez, de ter lhe dado a tua palavra. Que possamos, Senhor, colocar no nosso coração e praticar a nossa vida. Perante o próximo, perante nossos parentes, familiares, que possamos ser servos para dar bons testemunhos.
Muito obrigado, meu Senhor, por este momento, por esses minutos diante da tua palavra. É um privilégio, meu Pai, da qual nós não devemos perder, porque o Senhor tem nos ajudado, nos fortalecido e é o Deus das nossas vidas. Abençoe grandemente a vida de cada um, em nome de Jesus. Amém. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Vou aqui agora pegar o nosso plano de leitura, dia de número 151, Antigo Testamento, primeiro livro de Crônicas, 5 e 6 foi a leitura de hoje. Depois pulamos para Lucas 9, do versículo 18 ao 36. Hoje, último dia de outubro, 31/10/2025. Tenham todos um excelente dia e amanhã, se o Senhor permitir, estaremos gravando novamente. Até mais.